Já estamos de volta ao vivo com o nosso Manhã da Piedade aqui na sua TV Horizonte. E agora a gente vai falar sobre gestão do tempo, a gestão do nosso tempo. Você que nos acompanha nesta manhã já se perguntou como algumas pessoas parecem ter tempo suficiente para fazer tudo o que elas querem, enquanto já outras estão do lado oposto, né? Estão sempre correndo aí de tarefa em tarefa e nunca parecem terminar nada. Estão sempre reclamando que não tem tempo, que não tem tempo. Muitas pessoas dizem que o dia, vocês já ouviram isso? Deveria ter mais que 24 horas. Esse é o seu caso que nos acompanha? Será o que está acontecendo com você então, hein? É sobre isso que eu vou conversar agora aqui no programa com a professora de comunicação e também gestão, a Kênia Valadares. Kênia, bom dia, bem-vinda. Bom dia, bem-vindo. Eu agradeço por estar novamente aqui com vocês na Manhã da Piedade. Há mais ou menos um ano a gente esteve, né, falando sobre esse tema que é tão oportuno e, sobretudo, agora com esse contexto de pandemia, né, assim, parece que o tempo ficou pior do que estava, né? As pessoas estão se embolando ainda mais na sua gestão do tempo, né? Exatamente, Kênia. Até por isso a gente trouxe novamente esse assunto aqui para o programa, porque a gente ouve muitas pessoas falarem que o tempo não está sendo suficiente para conseguirem organizar todas aquelas questões, atividades que elas planejam, né? O que acontece, então? Mais uma vez, a gente cai naquela questão de planejamento? Ah, com certeza, Síria. Uma das questões que são, na realidade, base para a lógica da administração do tempo é o planejamento. Porém, por que é tão complicado a gente conseguir organizar o nosso dia, criar rotinas? Exatamente porque a gestão do tempo, ela tem aí uma soft skills, né? Uma habilidade humana que está acoplada a ela 3 outras características, que é a ideia de você conseguir planejar, organizar e ter foco. Então, às vezes, você tem foco e não organiza. Às vezes, você planeja, mas também não tem foco. Então, para ter uma boa gestão do tempo, é interessante que a gente tenha aí um bom diálogo e de forma equilibrada dessas 3 coisas que eu julgo como se fosse um tripé para que a gestão do tempo consiga ocorrer. Ter planejamento, foco, porque não adianta nada a gente ficar fazendo e ter que refazer porque não fez a coisa certa, porque ficou distraído com as redes sociais ou com outras questões, né? E, evidentemente, organizar para que a gente consiga cumprir as tarefas no tempo previsto. Tá. Planejamento, foco e organização. A gente tem que ter esse tripé aí, né? Esses 3 pontos como principais para a gente conseguir gerir o tempo. Por que as pessoas têm tanta dificuldade? O que falta para conseguir, então, a gente completar esses 3 pontos aí, Kênia? Bom, não dá para a gente não falar da questão dos adventos das redes sociais, das novas tecnologias, que acabam roubando um pouco o nosso tempo pelo fato de a gente perdê-lo, né? Assim, de ficar muito tempo nas redes sociais, nos e-mails, de todas as redes, né? E acaba a gente perdendo um pouco o foco. Na realidade, a ideia do tempo, a gente às vezes fica pensando assim, nossa, eu acho que de um tempo para cá a gente está com menos tempo. E, de fato, como a gente tem mais tarefas e a gente está mais interligado, o mundo está interligado, a gente acaba tendo aí o tempo inteiro atividades para fazer, para coisas para poder checar. Então, se a gente não se organiza, a gente é tomado por aquilo que o mundo externo nos oferece, né? E o advento das novas tecnologias são ferramentas que acaba roubando muito o nosso tempo se a gente não utilizar como deve ser utilizado. Estamos aqui falando graças à tecnologia, inclusive, não é? Eu sempre falo, a tecnologia nos ajuda muito nesse momento de pandemia, então nem se fala, só porque é preciso ter cuidado, né, para não extrapolar aí no uso de todas as ferramentas que temos aí à nossa disposição. Você falava um pouco dessa questão de roubar o nosso tempo. Nós temos muitos ladrões de tempo por esse caminho, né, Kênia? Sim, muitos. E, Síria, é uma observação importante também, como está todo mundo em casa, estamos em casa, estou falando com você da minha casa, né, inclusive, a gente também tem a rotina de casa e normalmente a gente também tem as crianças dentro de casa. Eu tenho uma filha de 3 anos que teve que ir para a garagem brincar para a gente poder bater um bate-papo, fazer um bate-papo com um pouco menos de ruído, né? Então, isso também é importante. Por isso que eu dizia que nesse contexto agora, nessa época de pandemia, ainda mais ficou mais latente ou mais evidente essa questão de quanto é importante a gente ter essa habilidade desenvolvida, que é gerir o tempo. Porque estamos em casa, com família em casa, com criança em casa, muitas vezes ainda tendo que ajudar nas tarefas remotas de escolas que estão dando aula de forma remota.
todo mundo em home office, ou boa parte em home office, ou do que eles chamam de home office, porque na realidade a gente sabe muito bem que isso, nesse formato, não é um home office, a gente está tentando resolver, né? Assim, a gente está improvisando aí no que é possível e não no verdadeiro contexto de home office. Então, a ideia de que a gente está dentro de casa, com todo mundo dentro, a gente precisa muito organizar a rotina, até mesmo para a sanidade, né? Para ter uma sanidade mental, para que a gente não fique... E tem muita questão de que a gente não... estresse, né, também, que junta tudo aí, gera até conflitos, né, isso tudo gera até conflitos entre as pessoas Sim. que moram, né, no mesmo ambiente. Agora, Kine, pois é, o cenário é novo, tudo é novo pra gente, a rotina nem se fala, então. O que é preciso antes da pessoa, exatamente essa pessoa que está passando por esse problema, né, ela fala o tempo inteiro que precisaria que o dia tivesse mais 24 horas, para ela conseguir organizar a vida dela toda. Antes dela começar a fazer esse planejamento, a gestão do tempo dela, o que é preciso ela saber? O que é preciso ela estruturar antes de colocar isso em prática? Pois o tempo não vai ter mais de 24 horas Impossível, e há né? estudos até que indicam que a gente perde milésimos de segundos, mas isso não vai adiantar, isso a gente não tem domínio. O que é necessário é que ela, como se eu pudesse dar uma dica, eu sugeria que ela pudesse, a cada início de semana, eu acho que o domingo é o dia nacional de a gente organizar para que na segunda a gente comece, né, já que domingo é o primeiro dia da semana, que essa pessoa conseguisse pelo menos organizar a rotina dela de casa durante uma semana. Organize naquela semana e no final da semana, no sábado, quando no domingo for organizar novamente, perceba o que funcionou, o que não funcionou. Algumas coisas também são interessantes, por exemplo, em rotina coletiva, na minha casa, antes da pandemia, a gente tinha um quadro, a gente tem esse quadro, ele fica na nossa cozinha, é um quadro da semanal, né, assim, com os dias da semana, em que a gente coloca algumas tarefas que são coletivas, ou é minha ou do meu esposo, ou que diz respeito a nós dois. Por exemplo, uma consulta da minha filha que está agendada. Por que isso é importante? Para que a gente consiga conciliar as agendas. Claro que você pode se valer de ferramentas tecnológicas, né? Você tem aí milhares de aparatos e ferramentas, né, tecnológicas que você possa também usar. Mas eu gosto do analógico, eu acho que aquilo ali você passa, você está vendo o que tem para fazer, né? Então, e vai lembrando sempre, né? Você passa, lê, vai lembrando sempre, né? O que você tem que fazer, já vai se programando. De repente você pode anotar o que você tem que comprar para a semana, né? Acabou a semana, você vai fazer um sacolão, então o que não tem na geladeira. Então, a organização, ela é realmente muito importante, mas o planejamento né, assim, anda junto. Se a gente não tem as duas coisas, a gestão do tempo vai ficar completamente atrapalhada, né? A gente vai estar o tempo inteiro apagando incêndio, né? Fazendo coisas que deveriam ter sido feitas anteontem. E aí vai gerando mais estresse ainda. Agora, você deu o seu exemplo aí, né? De você, seu esposo, sua filha. Como nesse momento as pessoas estão, boa parte, né, das pessoas pelo menos, está em casa, as pessoas estão convivendo mais e dividindo algumas tarefas ali do dia a dia, é importante que todas as pessoas também participem desse processo de organizar o tempo, porque imagina, só uma pessoa organizando o seu tempo ali, acaba que, se a outra não fizer, vai acabar atrapalhando tudo, né? Vai gerar mais frustração, né? Então, com certeza, as tarefas têm que ser divididas e por isso que eu até disse desse quadro coletivo, porque aí todo mundo vê, né? O que cada um tem, qual é a sua cota parte, qual que é a contribuição, né? Isso serve para um ambiente de casa, para um ambiente de trabalho, isso serve para a sociedade, né? Então, a gente tem visto aí, até nesse contexto de pandemia, muita gente que não faz o mínimo, não sai com máscara, né? Então, ou seja, a organização, o planejamento e o cumprimento de algumas normas é um mínimo que a gente tem que fazer para viver em sociedade, seja dentro de casa, seja no trabalho, né, seja na sociedade como um todo. Então, com certeza, você disse tudo, é interessante, mais do que interessante, é importante que as pessoas de casa também tenham as suas tarefas, suas rotinas organizadas, porque senão só organizando não tem jeito, né, é um coletivo. A gente está num pequeno comunidade, né? A casa é uma pequena sociedade. Todo mundo convivendo junto aí mais intensamente agora. Kênia, e no caso das crianças, de pré-adolescentes, adolescentes também, como inseri-los nessa organização do tempo, né? O que é ideal para já mostrar a importância deles terem essa gestão do tempo, dessa organização na vida deles também?
Síria, é excelente a sua pergunta. Eu penso assim, não só os adolescentes, mas crianças de qualquer idade, né? Primeiro, eu acho que manter a rotina é importante. Então, se você tem horários para almoçar, para o lanche, para o café, para algumas atividades, inclusive o horário de dormir. Na minha casa, a gente tem uma filha pequena, a gente tem, inclusive agora, né, nesse tempo de pandemia, que está todo mundo aqui, continua o horário para dormir, o horário para almoçar. Para os adolescentes, uma dica que eu daria é tentar incluí-los na rotina de casa. Então, algumas tarefas simples, eles podem ser facilmente incluídos, né? De repente, o lavar uma louça, juntar alguns objetos, a organização. Então, tarefas que são talvez simples e que, evidentemente, eles podem fazer e isso vai ajudar na rotina. Não só isso também, mas também tentar produzir alguma lógica de tempo de usabilidade de algumas ferramentas, porque senão você troca o dia pela noite, então os adolescentes vão ficar jogando videogame, vão ficar a noite adentro, aí no outro dia já acorda tarde, aí você vira uma bagunça. Então, ok, pode fazer se gosta de jogar videogame, se gosta de televisão, ver série, mas tentar organizar a rotina de tal forma que você aí consiga gerir o seu tempo melhor, consiga perceber o seu tempo e não ser atropelada pelo tempo, né? No dia seguinte você já acorda mais de meio-dia, mais de 1 hora da tarde, aí já e vira uma verdadeira bagunça. Até para o cérebro é importante isso, né? A ideia é que o cérebro, a gente tem 2 partes no contexto cerebral, que é a mente ascendente e a mente descendente. A gente tem que ajudar a criar rotinas. Como se cria rotinas? Fazendo com que a gente possa automatizar algumas coisas. O cérebro já lê, agora é a hora de fazer isso. Uhum. Assim como a gente aprende a dirigir, né? A gente aprende a dirigir, eu fico lá, primeira, segunda, terceira. Depois, quando você já Fica sabe no dirigir, ninguém automático, fica. né? Fica automático. E assim é a nossa vida, é a nossa organização em casa. Agora, a escola, Sim. a escola tem um papel importante também, Kênia, né, para com crianças, para com os adolescentes, ajudar a introduzir também essa questão de gestão do tempo? Com certeza, a escola tem um papel fundamental, né? É na escola que se aprende os deadlines, né? Os limites, as datas que tem que ser datas de entrega, né? Você tem dia para entregar o trabalho, dia para... Então, isso é importante, você aprende a conviver em sociedade, a perceber que tem hora para fazer cada coisa, né? Desde pequeno. Então, por mais que a criança chegue e passe por um parquinho super bacana, com escorregador, com várias coisas que ela adora, ela sabe que tem um momento que ela vai lá e vai brincar. Vai ter um momento que ela vai voltar para a sala de aula. Então, essa divisão de tarefa, de organização, de tempo, ela é importante. A escola tem um papel fundamental no contexto da educação para a sociedade, uma educação cidadã, de perceber que a gente convive de modo social, né? Então, a gente precisa entender o tempo do outro. Eu gosto de dizer isso, porque como eu dou muita oficina e cursos para administração do tempo, acho que as pessoas devem achar que, tipo assim, eu vou sair de lá produzindo igual uma louca, né? Eu vou virar uma locomotiva, né? Eu vou fazer muito mais e muito menos. A questão não é essa, cada um tem seu ritmo e respeitar o nosso ritmo é o primeiro passo para que a gente consiga nos dar melhor, né, assim, lidar melhor com essa questão da gestão do tempo. Sim. Então, se você é um vagão ou se você é uma locomotiva, você pode, dentro da sua característica, do seu ritmo, melhorar a sua organização, melhorar algumas coisas para que você, evidentemente, possa gerir seu tempo melhor. Mas aqui não é um culto a vamos fazer tudo rápido, o mais rápido possível, né? Isso não é produtivo. Né? Sim, isso não é só uma organização, planejamento dentro Sim. dos seus limites, né? É isso que você disse, cada pessoa tem o seu limite, tem o seu ritmo, né? Às vezes tem algumas pessoas que são mais detalhistas, demoram mais em fazer determinada tarefa, gostam de conferir tudo, né? Já outras são mais práticas, então respeite o seu limite. Agora, Kênia, passando para o mundo corporativo, a gente ouve muito falar no ambiente de trabalho aí, tempo é dinheiro. Qual é a verdade que tem essa frase aí, hein? Bom, ela tem uma parte de verdade, porque de fato o nosso tempo ele é gerido e a gente recebe, você recebe pelas horas trabalhadas, eu recebo pelas horas trabalhadas, né? E essa é a forma que a gente tem, pelo menos da nossa sociedade, de monetizar as pessoas pelo trabalho, né? Assim, boa parte das coisas, inclusive quando você compra um produto, a precificação está dentro dessa lógica de quantas horas foram gastas, né? Além dos insumos e tudo mais. Bom, é interessante perceber que
todos os teóricos da gestão do tempo, que se voltam evidentemente para a lógica do mundo corporativo, são unânimes em dizer que a gente precisa de fato primeiro ter uma conexão interna, ou seja, perceber o nosso ritmo e tentar dar uma melhor resposta dentro daquilo que a gente tem de habilidade, de expertise, como você bem disse, às vezes uma pessoa é mais detalhista, evidentemente ela vai ter essa característica dela, vai levá-la para um cargo que requer essa habilidade e competência que ela tem. E nessa habilidade e competência ela pode, evidente, e deve desenvolver possibilidades de ser mais ágil, né? O termo ágil está super em voga, né? Nas organizações eles têm falado aí da lógica, né, da organização ágil, mas está muito focado num contexto de desconstrução, Síria. Durante muito tempo, as organizações criaram propostas em que a gente só media ou só via o resultado no final do processo. Todas as formas e metodologias recentes, né, os Scrum da vida, a metodologia ágil, todas elas que trabalham uma lógica e prometem você fazer mais em menos tempo, fazem isso porque estão o tempo inteiro checando. Então, você diminui o retrabalho e isso é algo muito importante. Então, você tem entregas programadas, então você não tem uma entrega final, ou seja, só no final que eu vou ver o produto, aí eu percebo, não funcionou. Então, você tem entregas programadas e isso faz com que você tenha reajustes de rotas. Isso é fundamental, porque assim você consegue, inclusive, dialogar com o momento, com o contexto social, político e econômico. Estamos aqui em plena pandemia. Quem podia prever que em pleno século XXI um vírus que já está na sua 19ª mutação pudesse parar o mundo? Ninguém podia estar prevendo isso. Essa assim. questão de reajuste de rotas aí que você disse é importantíssimo, né? E não é nada de outro mundo, né? Porque às vezes você elabora um caminho fixo, você determina um tempo para chegar, né, ao seu destino e vários imprevistos vão acontecer aí durante essa trajetória que não vai ser possível, né? E às vezes eu vejo muita gente frustrada com isso e não é o caso, né? Se a pessoa planejou, aconteceu algum imprevisto, realmente tem que refazer, tem que reaprender a viver aquele momento, né? Aí não vem nem a questão de planejamento, né, ou de uma programação perfeita, é questão de imprevistos também que a gente tem que saber lidar, né, Kênia? Sim, com certeza, né? Assim, a gente vai estar o tempo inteiro, o nosso planejamento, ele dialoga com o planejamento do mundo, de outras pessoas, da sociedade. Então, lidar com essas mudanças e com essas incertezas é a condição principal para a vida. Eu gosto muito de um filósofo que trabalha a questão do tempo, que é o Henry Bergson, como um tempo como um sinônimo de transformação. Tudo que o tempo passa, por onde o tempo passa, ele é implacável. Basta a gente lembrar da gente, as rugas, o cabelo branco, né? Então, a transformação ela é natural. Então, isso serve também para os nossos planos. Os nossos planos não podem ser engessados, eles têm que estar aí com a fluidez necessária, né? Se a gente também se valer aí da lógica desse tempo líquido, dessa modernidade líquida, né? Ela tem que ter uma fluidez necessária para que a gente consiga adaptar às situações que são cada vez mais adversas, né? Então, esse é o nosso grande desafio de vida, né? Gerir o tempo não como uma receita de bolo, né? Mas com alguns indicativos para que a gente consiga fazer da melhor forma, da maneira mais ágil, né? Não gosto da palavra rápida, mas eu acho que mais ágil, entregando com o melhor resultado, né? Porque a entrega é muito interessante também, né? Senão a gente fica e fazer rápido, mas entregar como, né? É verdade, é verdade. Agora, a gente já falou aqui do outro lado da pandemia também, né? Que as pessoas, lógico, são muitos problemas, as consequências pós-pandemia que nós teremos todos que enfrentar, tem questões econômicas, psicológicas, né? Famílias que perderam aí muitas pessoas. Sim. Agora, tem um aprendizado, todo lado tem um aprendizado também, né, Kênia? A gente já falou sobre isso aqui no programa algumas vezes. E, por exemplo, essa questão de gestão do tempo. Eu vejo muitas famílias, pais, mães, que gostaram dessa questão de terem mais proximidade com os filhos em casa. O tempo que eles perdiam no trânsito, em horas a mais durante o trabalho, eles estão aproveitando para curtir, para brincar, para participar mais da vida escolar ali dos filhos. Você acredita que esse gostinho que esses pais tiveram agora também pode ser um fator fundamental aí para eles cuidarem mais dessa gestão do tempo, mesmo quando tudo isso passar?
Sim, Cira, e com certeza também, não só pelo lado dos pais e das pessoas que se viram, talvez num primeiro momento, de forma obrigadas a entrar num processo de trabalho remoto, de home office, como quiser chamar, mas também pelas empresas. Elas conseguiram perceber que mais do que estar presente no ambiente de todo mundo, o que conta é a sua produtividade. E para elas isso também é um fator econômico. Já existem estudos que apontam que as empresas devem voltar, né, quando a gente voltar nesse contexto físico, com uma redução de 20% a 40% de pessoas em home office. Há atividades que são permitidas que sejam feitas à distância. E isso gera uma economia muito significativa, ainda mais para esse contexto pós-pandemia, como você bem comentava aí, né? Então vai juntar o útil ao agradável. Sim. Se a pessoa conseguir se valer disso, né? Porque também trabalhar em home office tem seus desafios, porque quando voltar talvez para escolas, as crianças para escolas fiquem um pouco mais leve, mas é o desafio de você trabalhar no seu tempo previsto, né? Naquilo que é necessário, nas entregas que são necessárias, e você depois ter o tempo para casa, para criança e para as coisas, como você falou, não vamos perder tempo no trânsito, né? Pensa nas grandes metrópoles, São Paulo, aqui a gente ainda consegue, né, assim, movimentar melhor, mas pensando nessas grandes metrópoles, isso faz uma diferença absurda na qualidade de vida, no bem-estar, né? Mas lembrando que é um problema que já era um problema recorrente, a questão de mesmo quando a gente tinha que deslocar para trabalhar, as novas tecnologias, os WhatsApp, enfim, faz com que a gente trabalhe 24 horas. Então, é necessário também gerir para que, estando no trabalho ou em home office, né, naquilo que for no desdobramento pós-pandemia, que a gente consiga aí se haver com as coisas que são para a gente mais importantes, a nossa família. Sim, importante isso também, verdade. Não é ficar trabalhando 24 horas não, viu, gente? Não. É isso mesmo. De jeito nenhum. Agora, Kenny, independente do tempo, faça o bem que o resto vem, né? Me identifiquei com a sua plaquinha, decoração. Tá vendo aqui a minha frase? Decoração aí na sua casa. Quadrinhos. Eu também tenho na minha casa, gosto muito, e a gente sempre fala aqui no programa da importância das pessoas fazerem o bem, né? Independente de quando e de que momento. Sim, é verdade, né? Acho que isso aí é uma maneira de a gente incentivar, né? Então, gerir o tempo é fazer um bem para a gente também, né? A gente aprender a cuidar daquilo que é importante. O que eu sempre chamo a atenção é que às vezes as pessoas fazem muito para os outros, para o trabalho, tem uma entrega absurda, né? Para a família. E para ela mesma, ela fala assim, você faz atividade física? Não, eu não faço, não tenho tempo. Esquece de cuidar dela mesma. Oi? Esquece de cuidar dela mesma. Isso é importante, ter um tempo para nós, né? Isso é vital, né? Porque é você quem vai dar conta das outras coisas. Se você não cuida daquilo que vai cuidar dos outros, é um pouco incoerente. Então, é importante e também é urgente que você consiga organizar a sua rotina de modo que você consiga trazer aquilo que é o seu propósito de vida, aquilo que é a sua vontade, tirar velhos sonhos do papel, né? Enfim. Isso que é o mais gostoso da vida, porque senão a vida passa e aí foi. Verdade. E aí já foi, o tempo não volta atrás, infelizmente. Não. Kenny, muito obrigada por conversar conosco mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Bom dia para você. Eu que agradeço, fiquem com Deus, até mais. Bom assunto esse, hein? Gestão do tempo. Como tem sido a sua gestão? Como você tem feito a gestão do seu tempo aí na sua casa? Fica algo para você refletir, então, neste período de quarentena. Bom, lá no primeiro bloco, né, eu conversava com o repórter João Eugênio, a gente falava dos números do coronavírus pelo Brasil e eu disse também que ele voltaria no decorrer da nossa programação para nos atualizar da situação, os números, né, assim que fossem divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde aqui de Minas Gerais. Então, é lá para a nossa redação que nós vamos voltar para que o repórter João Eugênio possa nos atualizar. Que os números são esses que você tem para a gente, hein, João? O novo boletim epidemiológico, da Secretaria de Estado de Saúde daqui de Minas Gerais acabou de sair e os novos dados são o seguinte. No estado nós temos 87.271 casos confirmados e o número de mortes chegou a 1.904. 1.904 mortes, portanto. Tá certo. João, muito obrigada. Até a próxima. Obrigado. E você de casa, continue conosco, viu? Nós vamos para um rápido intervalo comercial. É bem rapidinho, porque no próximo bloco nós teremos quem? Juninho Deus Emir. Ele vai cantar e também trazer uma reflexão muito importante para você. É daqui a pouquinho.